Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. Foi lançada neste mês de julho a pedra fundamental para as obras do Porto Seco de Quixeramobim. Com um investimento previsto de R$1 bilhão, o projeto, liderado pela Vale Global Group, promete transformar o Sertão Central em um novo polo de distribuição, armazenagem e exportação de produtos. Para entender mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Ricardo Azevedo, CEO da Vale Global Group. O Guia Econômico começa agora. Ricardo, seja bem-vindo. Como surgiu a proposta da empresa para implantar esse Porto Seco em Quixeramobim? Bom dia a todos, a sua nome e audiência. É um prazer estar aqui. Esse projeto ele tem mais de 15 anos, né? Quando a gente identificou uma oportunidade e uma demanda do Porto de Pecém. Então, o nosso projeto ele é um complemento ao Porto de Pecém. E como a gente tem algum relacionamento com a CSN, que é controladora da Transnordestina Logística, assim que o projeto foi tomando corpo, né, nos convidaram para empreender junto com eles, né, nessa expectativa. É um projeto completamente independente, a Transnordestina tem a operação dela, nós temos a nossa, mas nós somos um complemento. Então nós somos hoje um parceiro estratégico da própria Transnordestina, quanto ferrovia, e também do Porto de Pecém. Hoje nós somos o principal contratante da Transnordestina em termos de volume de carga. E aí, fala um pouquinho para a gente, um pouco da história da empresa, as atividades que vocês já desenvolvem e qual é a expertise que vocês trazem para esse projeto. A nossa empresa, nome Vale Global Group, é uma multinacional brasileira, com foco em comércio exterior e logística internacional. E a gente está presente com 4 empresas no Brasil, a sede é o Rio de Janeiro, onde tem a nossa holding e a nossa empresa de logística, que é o nosso braço operacional. Temos uma outra empresa em Santa Catarina, Itajaí, com benefícios fiscais para importação para clientes e exportação de commodities vegetais, madeira de florestamento. Temos a nova empresa, já está aberta, a Vale Portos Terminais Multimodais em Quixeramobim, que é a empresa que está liderando lá a operação no terminal, multimodal, terminal Senador José Dias de Macedo, Porto Seco, Senador José Dias de Macedo. Temos uma empresa nos Estados Unidos, na Flórida, em Boca Raton, uma empresa que atende o mercado americano. Temos um escritório comercial na Alemanha e temos um escritório comercial na China. Então, na realidade, tudo que envolve comércio exterior e logística, no mundo inteiro, isso são apenas nossas bases, nós estamos presentes no mundo inteiro, a gente faz esse tipo de negócio. Temos grandes clientes, por isso estamos investindo nessa estrutura, que são as principais trades do mundo, tanto na área agrícola quanto na área mineral, mas também clientes de diversos tamanhos que a gente consegue atender. E aí, o que vai ter nesse Porto Seco, que na verdade vai virar um polo logístico industrial, ali em Quixeramobim, o que vocês pretendem fazer lá, na verdade, como o nosso vice-presidente, o Bruno Azevedo, ele diz, que é uma cidade. 362 hectares, nossa área do terminal, da operação logística, 3 vezes o tamanho da parte urbana de Quixeramobim. Então é uma cidade sem os problemas que a cidade normalmente tem, densidade populacional, etc. Uma área que fica a 12 quilômetros da cidade, temos um polo industrial, um distrito industrial que já foi incluído no plano diretor do município, junto com o planejamento com a Secretaria de Estágio, Secretaria de Planejamento do Estado, para que o entorno cresça ordenadamente. A nossa preocupação é que a gente não aconteça o que acontece nos grandes centros. Vem o trem, vem a estrutura grande, em volta vem as ocupações descontroladas, Então a gente se preocupou com isso, a Prefeitura de Quixeramobim entendeu, o Governo do Estado também. Então tem um grupo de trabalho com o executivo nosso, Prefeitura, o urbanista Fausto Nilo, que desenvolveu o plano diretor, e a Secretaria de Planejamento do Estado,
que desenvolveram o plano diretor, incluindo a parte industrial. Então, por isso, nós somos um indutor da logística e, consequentemente, atraindo a indústria. Por isso, nós hoje já estamos negociando mais 1.000 hectares para justamente implantar as indústrias que já estão nos procurando. Então, não só as empresas de logística que nos procuram para estar conosco nessa operação, mas também as indústrias estão nos procurando para instalar toda a sua cadeia, a indústria do calçado, a indústria... Pois eu ia perguntar etc, isso. né? Que empresas são essas? Quais negócios que hoje não estão em Quixeramobim e que vão passar a estar, né? A partir da Transnordestina. Isso é uma excelente pergunta, porque na realidade nós estamos em Quixeramobim, mas nós somos o terminal do Sertão Central. Então, na realidade, nós já conversamos com indústrias que estão se instalando no entorno, em município, por exemplo, Pedra Branca, uma indústria canadense, nos procurou para entender a logística, nós daríamos o suporte para a operação deles, uma indústria de mineração. Tem outros municípios, Senador Pompeu, Quixadá, enfim, vários municípios do entorno, indústrias e prefeituras estão nos procurando para que nós montemos a estrutura para atender essas mesmas indústrias. Muito na área do agro, né? Ali é um polo importante de produção de ração para animais. Então, a gente vai reduzir de 1/3 a 50% o custo logístico dessas operações. Ou seja, eles já compram bastante, né, do Mato Piba, e nós vamos trazer isso. E como retorno, vão levar para esses agricultores do Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, noroeste da Bahia, nós vamos levar calcário agrícola do Ceará. Então, na verdade, nós vamos desenvolver outras operações do Ceará. E uma coisa importante, que a nossa operação não é só uma ligação com o Porto de Pecém, que já é muito importante, mas também uma ligação para o interior. Então, nós fazemos com que indústrias cearenses possam usar a nossa estrutura para distribuir via trem, pátio rodoviário, os seus produtos. Então, nós não enxergamos só a questão do comércio exterior, que já é muita coisa. Nós enxergamos uma prosperidade usando a multimodalidade. Nossa empresa é um operador multimodal. Nosso DNA é multimodal. Fazemos isso no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, né, nos países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não tínhamos. Então, nós estamos investindo em infraestrutura para que nossa operação, nossos clientes sejam mais enxutas, mais organizadas, mais controladas e com menor custo. É uma operação que ela está intrinsecamente ligada à conclusão da Transnordestina, que é uma obra que é falada há décadas e que demorou para ganhar tração, assim, né? Agora, como é que vocês estão vendo a expectativa em relação ao projeto da Transnordestina? Excelente pergunta. Na realidade, esse 15 anos de planejamento, a gente aguardou justamente esse tempo da Transnordestina. É muito parecido, né? A gente conversava com a Ferrovia Transnordestina Logística, que é da própria Grupo CSN, que faz a ligação de São Luís a Fortaleza, Porto de Mucuripe. Nós sugerimos que tivesse uma ligação com o Porto de Pecém e entendemos que o novo traçado da nova Transnordestina seria importante para essa ligação entre dois portos e dois estados importantes. E nós só viemos para cá com duas certezas. Quando nós tivemos a garantia financeira de nós tocarmos a nossa obra sem depender de recursos de ninguém, né, com recursos próprios, com origem própria, com parceiros nossos, não precisamos de recurso público, e também quando o recurso público tivesse garantido para a Transnordestina chegar ao nosso terminal e ao terminal de Pecém. Então, por exemplo, na inauguração ontem nós usamos a área que a própria Transnordestina, através da sua construtora Marquise, já fez a supressão vegetal, né? Então nós usamos exatamente no meio do nosso terreno uma parte que cruza, onde a Transnordestina já está fazendo a sua obra de infraestrutura no nosso próprio terreno. Então ela vai chegar até o nosso terreno agora em 2026. A gente acompanha desde o início, junto com a Transnordestina, não só a questão comercial, mas a questão de projetos. Nosso projetista trabalha direto com eles, com o projetista da Marquise, entendendo o que eles vão fazer para nós nos adequarmos, né, à operação. Nós dependemos da Transnordestina para sermos eficientes. E quando ela chegar, a gente chama de fase 1, quando ela chegar ao nosso terminal previsto agora para agosto, ou seja, até agosto do ano que vem, nós vamos inaugurar a fase 1, ou seja, a estrutura de carga e descarga do trem,
e nós vamos deslocar a rodoviária até Pecém e vice-versa. Iremos trazer, por exemplo, ureia do Pecém, importada do Pecém, rodoviária até o nosso terminal, embarcamos no trem, levamos até o terminal deles lá no Piauí, que chamam de TIP, né, Terminal de Integração do Piauí, da própria Transnordestina. Vamos desembarcar esse produto lá, colocar no caminhão e levar aos produtores. E a coisa é tão dinâmica que produtores de Tocantins, que é a área mais longe, né, do Alto Araguaia, nos procuraram para investir no nosso terminal. Eles entenderam que montar a estrutura de armazenagem de grãos, no caso deles, e ter esse caminho de ida e volta da ferrovia é fundamental para a sobrevivência dele quanto produtores. Então, se não só as grandes traders que nos procurou, né, ainda não posso dizer o nome, por questão de contratos de confidencialidade, mas os pequenos, né, que produzem 100 mil toneladas de grãos, já não são tão pequenos, nos procuraram para se instalar aqui no Ceará, aproveitando esse ciclo de ida e volta da ferrovia. E aí, quando a gente fala, já tem quantos... Já tem contrato assinado ou, por enquanto, ainda está na fase de memorando? Sim, nós já temos contratos assinados com a própria Transnordestina, né, de cargas diversas, porque eles precisam se planejar para comprar o vagão, adaptar. A gente, para carregar e descarregar um trem, eu tenho que desviar, não posso carregar e descarregar na linha principal. Então, tem um corte, um desvio, que eles chamam de linha desviada, dentro do nosso terminal, para que a gente possa carregar e descarregar. Aí nós vamos botar as questões automatizadas para descarregar o trem mais rápido, sem perda, assim como os caminhões. Nós temos o Grupo Vibra, que é a antiga BR Distribuidora, que vai montar um Fast Center, né, que é o nome que eles dão a essa estrutura, uma área de 100 mil metros quadrados para atender exclusivamente os caminhoneiros e as empresas de logística. Então, as pessoas acham que nós vamos fazer tudo. Nós não fazemos tudo, é muita coisa. Embora nós tenhamos nossa própria empresa de logística, nós estamos recebendo e aceitando empresas de logística que queiram se instalar no nosso terminal, com condições diferenciadas. Uma delas é o combustível mais barato. Então, o Grupo Vibra, né, que é a maior distribuidora de combustível do Brasil, né, hoje, com mais de 2.000 postos, eles compraram a ideia do nosso projeto lá no início e eles estão instalando conosco o maior projeto deles desse termo, né, dessa estrutura, para oferecer todo o benefício para o caminhoneiro. Por quê? Para ter um frete mais barato, atrair mais indústrias, mais empresas, além da ferrovia, o trecho que é rodoviário, a gente faça com melhores custos, né, essa operação. E aí, o que contempla a primeira etapa entra em operação? Quando começou as obras em julho? Isso. E aí vai ser concluída quando? E o que já vai ter nessa primeira etapa? A nossa previsão é até agosto, né? De 26? 26, a primeira fase. A primeira fase... E o que é essa primeira fase? A primeira fase é eu ter a estrutura de carga e descarga do trem e dos caminhões que vão suportar essa operação. Essa é a primeira fase de estrutura. Então já vai estar pronta a estrutura dos caminhoneiros, já vai estar pronta a estrutura de carga e descarga. Não vai estar pronto ainda no nosso prédio administrativo, o hotel que vai ter lá, o L ponto, isso tudo é fase 2, quando a Transnordestina chegar ao porto de Pecém, né, 2027, dezembro de 2027, no máximo início de 2028. Então, essa basicamente é a estrutura da fase 1. E quais são os impactos, as transformações socioeconômicas esperadas ali, projetadas pela empresa para aquela região? Na realidade, já estão acontecendo, nós já temos mais de 100 pessoas contratadas indiretamente. Temos 2 empresas de segurança contratadas de Quixadá, não são nem que chamam bem empresas que acreditaram no projeto desde o início, a Proticave, que estavam lá presente no dia 7 de julho, quando foi lançado pelo governador a pedra fundamental, e a Proticave e o nome aqui fugiu, a Forte, né? Não é Forte não, esqueci o nome da outra empresa, mas as 2 empresas de Quixadá, né, de segurança, que estão lá conosco, e já em negociação para assinar uma terceira empresa de segurança de Fortaleza, que é a Sarvinac, né, que está também negociando conosco para ter essa estrutura, porque a área é muito grande, a gente não vai ter uma empresa só de segurança. Entendi. Nós criamos, junto com a faculdade Unic, isso está no nosso memorando de intenções, uma das nossas obrigações é qualificar a mão de obra para trabalhar no nosso projeto. Não só, além do nível técnico, né, soldador, pessoal da obra, etc.,
mas também um nível gerencial. Então nós criamos um MBA junto com a FAUNIC, MBA em Logística Multimodal, com especialização em Comércio Exterior e Porto Seco. Então, um curso que não existe no Brasil. Foi feito aqui em Xeramobim, temos cerca ali de pouco próximo a 30 alunos, com alunos de São Paulo, alunos do Salvador, mas a maioria da região, do Sertão Central, Salvador Pompeu, Quixadá, Xeramobim. Então, na verdade, já é uma transformação. E nossa primeira contratação desse nível foi um aluno do MBA, que é um arquiteto, que é o Bruno Almeida, que ele estava trabalhando em Fortaleza, ele é de Quixeramobim, estava frequentando o MBA, foi selecionado pelo nosso time e acabou sendo o primeiro contratado. Ele iniciou no dia 4 de julho, já trabalhou no projeto ali, já está acompanhando essa questão do nosso projeto. Então, temos empresas... Ou seja, já está voltando para casa, vamos dizer exatamente. assim. Isso é importante. E a qualificação da mão de obra, eu até peço aí às regiões do Sertão Central que intensifique, tem muito projeto junto com a prefeitura de qualificação de mão de obra, né? Nós precisamos, nossos clientes precisam de mão de obra qualificada de diversos níveis, então não deixe passar essa oportunidade. São bons empregos, são boas empresas. Não só Quixeramobim, né? Não só Quixeramobim, o Sertão Central, Fortaleza, né? Nós só temos uma empresa de São Paulo, que é uma empresa de arquitetura pelo projeto e pelos nossos outros clientes que têm arquitetura próximas lá, né? As demais empresas são todas locais e foi um pedido, né, do governador, que, em contrapartida ao apoio que tem nos dado, que a gente priorize a mão de obra local e estamos fazendo isso. E a gente está falando de quantos empregos? Na fase 1, entre 2026 e 2027, na nossa operação, são 1.300 empregos. Na nossa operação. Só a construção do nosso complexo até 2027 vai consumir 2.500 empregos. Então, estamos falando de 1.300 mais 2.500 empregos. Agora, com esse estudo que está bem avançado de incluir mais 1.000 hectares adjacente à nossa área para um complexo industrial, eu não sei dizer. Eu estimo, né, isso eu penso, né, uma estimativa, são 10.000 empregos. 10.000 empregos são, no mínimo, 30.000 pessoas, né, a mais no município. Então, até a questão de urbanização, de mais residências, está sendo estudada pelo município para absorver essa mão de obra. Todo o mercado que vai dinamizar, né? Isso. E vai, inclusive, transformar o próprio perfil econômico dali, né? Com certeza, né? Isso é uma realidade, mesmo com benefícios fiscais. Eu converso muito com os estados e municípios quando a gente vai operar, falo, vou te dar um benefício fiscal. Eu falei, você tinha 0, vai ter 2% de milhões, né? Então, na realidade, você traz recursos, traz renda para os próprios municípios fazerem seus programas sociais, além dos nossos, que a gente tem um programa onde a gente consegue agregar alguma coisa na parte social. E eu falei muito dos 10.000 empregos, mas não são 10.000 empregos de Quixeramobim. A gente vai ter linhas de transporte para os municípios vizinhos, né, para que realmente possamos atender não só o município de Quixeramobim, mas o Sertão Central como um todo. Isso no dia 7 ficou muito claro, o governador, o líder do governo, que entende que é um projeto do Sertão Central, né? É o Complexo Logístico e Industrial do Sertão Central. Ele está em Quixeramobim, mas não é só de Quixeramobim, está por questões técnicas. E ele é muito mais do que só do estado, é também do Nordeste como um todo. E aí, quando a gente fala de estrutura de Porto Seco, né? Qual a dimensão desse projeto em relação aos portos secos que já estão em operação? Ótima pergunta. Na verdade, a gente nasce um terminal logístico multimodal, e a gente chama de multipropósito, que não tem só um tipo de carga, eu tenho vários tipos de carga. Eu tenho granel líquido, eu tenho minério, eu tenho grãos, eu tenho fertilizante, eu tenho container, né? Então eu tenho vários tipos de carga. Eu tenho polo calçadista, eu tenho, enfim. A gente vira Porto Seco quando a gente vira uma estação aduaneira. E quem concede isso é a Receita Federal, que é a nossa fase 2. A gente começa como um terminal multimodal e queremos, na fase 2, ser um Porto Seco, com a estrutura alfandegada. Por quê? Isso é uma tendência natural de suportar o Porto de Pecém, porque a área dentro do porto é uma área muito nobre, muito cara, do porto marítimo. Então, quando eu recebo essa carga do navio
e trago para o interior, essa carga que vai para o interior, ou vai para o Piauí, ou vai para a Bahia, eu estou desafogando a operação em Pecém. Então eu estou dando mais capacidade para Pecém. Quando eu tiro um navio, desatraca, eu pego a carga dele e trago para o interior, num porto seco, eu consigo botar mais um navio. Então, na realidade, a gente é uma ferramenta que vai fazer o porto de Pecém crescer. Isso é uma realidade. E voltando à pergunta, eu falei para o governador, se o senhor nos apoiar, nós seremos o primeiro porto seco do estado do Ceará e já o maior da América Latina. O nosso concorrente hoje, que na realidade são amigos, são empresas muito, muito bem consolidadas no mercado, que é a Multilog, ela tem 7 portos secos no Brasil. A base dela a gente chama de carga fracionada, carga seca, automóveis, etc., um pouco diferente do nosso perfil. Eles têm, Uruguaiana tem a parte ferroviária e a parte rodoviária, vindo da ligação com a Argentina, 16,7 hectares de área alfandegada. Nós vamos ter 100. Então, nós vamos ser quase 10 vezes maior do que o maior do Brasil, né? Porque a área é muito grande, uma área nova, né? Eu não tenho que tirar ninguém das suas casas, como as áreas urbanas já são hoje, né? Então, o fato de ser uma operação 100% nova, nascer como uma ferrovia, nos permitiu essa estrutura, né? E como é que está o processo de licenciamento, dos alvarás, dos estudos dos impactos? Na realidade, nós fizemos um estudo, demorou 3 meses, né? Na realidade, foi o tempo que foi necessário para fazer um estudo de viabilidade ambiental, foi uma exigência da SEMASSE, né? Entendemos que é importante, nós cumprimos todas as tarefas, fizemos tudo o que tinha que fazer. Nós já fizemos o estudo para supressão vegetal, já está em vias de aprovação, né? Nosso time está todo dia lá, a SEMASSE tem apoiado, tem nos orientado, né? Eu pedi ao governador, na minha primeira audiência com ele, ano passado, governador, nós queremos que o senhor nos ajude, não queremos fazer nada que não seja previsto na lei, mas que tenha o máximo de celeridade possível para que a gente possa realmente cumprir os cronogramas e estar prontos no ano que vem. E ele entendeu, isso tem acontecido. Na nossa licença prévia saiu em 20 dias, um recorde no estado, uma obra desse tamanho, né? 362 hectares, toda a obra já foi tida a licença prévia, com todo o estudo que são previstos na legislação, né? Foi um estudo bastante exigente, né, por parte da SEMASSE, e a gente está agora aguardando nos próximos, né, dias aí, ainda no mês de julho, a gente começar essa supressão vegetal e o início dos licenciamentos de instalação, da licença de instalação, que para cada operação vai ser feita uma licença. Então, são muito segmentadas. Nós acertamos com a SEMASSE. A parte de combustível é um tipo de licença, a parte de caminhões é outro tipo de licença, de containers é outro tipo de licença. Então, a gente vai tirar a licença de acordo com as demandas dos nossos clientes. Então, tá bem dentro do cronograma. Tem outros portos secos previstos ao longo do trajeto da Transnordestina e principalmente depois que a obra começou, vamos dizer assim, a ganhar maior visibilidade, também começou uma especulação muito grande, né? Vários municípios correndo atrás de trazer projetos. Isso em algum momento representa uma ameaça, uma concorrência? Como é que vocês estão vendo esse movimento ao longo da Transnordestina? A gente vê com muita naturalidade, isso é normal, né, de acontecer. Um porto seco é uma estrutura um pouco mais complexa, né, uma estrutura... Você carregar e descarregar uma ferrovia não é igual o caminhão para na sua porta, faz uma estrutura simples ali, carrega e descarrega. A ferrovia é bem complexa, é uma estrutura para grãos, uma estrutura para fertilizante, uma outra estrutura para minério, uma outra estrutura. Então não vai ter uma estrutura como a nossa, é o maior da América Latina. Então não vai ter nos que estão se prontificando uma estrutura como a nossa. A gente teve uma grande vantagem, que foi estratégica, foi pensado nisso também, que a gente conseguiu uma área desse tamanho 100% sem problema fundiário, que foi a família Macedo, que entendeu o projeto, né, e vendeu a área, né, foi desapropriada, mas um comum acordo com a prefeitura. Foi muito mais um gesto de entendimento e colaboração da família Macedo, né, a família que foi fundadora do Grupo J. Macedo, né, sua propriedade lá rural. E eles entenderam o projeto, né, estiveram conosco lá no dia 7, o seu Marilo Macedo, seu staff, né, representando a família.
O nome do Porto Seco dado, o nome histórico dado em decreto pela Prefeitura de Quixeramobim é senador José Dias de Macedo, né, que é o fundador da empresa J. Macedo. Então nós pegamos uma área desse tamanho, 100% licenciada, e no entorno eu tenho mais áreas licenciadas, sem problema fundiário. É uma grande coisa no Brasil, né, principalmente no Nordeste. Então a gente tem dificuldades em outras áreas, nós queremos montar outras estruturas próprias na Nordestina e nós temos dificuldade justamente numa área legalizada, né? Pelo tamanho dos nossos clientes, pela nossa estrutura de compliance, a gente não entra em nada que esteja 100% legalizado. Então, assim, isso é também um impeditivo de outros concorrentes desse tamanho. E a gente acredita que a concorrência é saudável, eu gosto muito da concorrência, a gente trabalha muito bem com os nossos concorrentes, né? Então, nosso time se motiva, então não vejo problema em ter outras operações como essa. Eu acho que Portos Secos será difícil ter mais de um no Ceará. Pode ter no Piauí, pode ter em Sergipe, eu acho que mais um no Ceará, em torno da Ferrovia Atlantina, pode ser um pouco mais difícil. Em termos de dimensão, agora, né? Terminal de carga tem que ter, terão outros terminais de carga grandes também, específicos. E vocês têm planos de... Esse projeto também cabe outros planos de expansão, de diversificação? Sim, eu até conversei com o governador, né, quando eu expliquei para ele o porquê de Quixeramobim, né? É uma estrutura estratégica, eu estou no coração do estado do Ceará. Eu consigo atender, pelo modal rodoviário, quase 97,9% do estado. Eu consigo chegar até Mossoró, no Rio Grande do Norte, consigo chegar até a Paraíba, e isso os nossos clientes enxergam. Então, eles estão vindo conosco, né? São grandes clientes, né? Grandes empresas que vão gerar os seus empregos e suas rendas na nossa área, porque eles visualizaram conosco essa possibilidade de expansão. Então, é uma coisa muito interessante. E eu falei para o governador na ocasião que eu estou disposto a investir, na empresa está disposta a investir, o que tiver ligação com a Transnordestina e com o Porto de Pecém, a gente está pronto para investir, somos consultados. Como é esse diálogo com o Pecém? Muito, muito franco, né? Nós trouxemos uma comitiva alguns meses atrás de clientes nossos do exterior e aqui do restante do Brasil para entender o que era o projeto, não só reuniões em São Paulo, Rio Grande do Sul, etc., no exterior. Nós trouxemos os clientes do Brasil exterior para entender a operação, levamos na obra da Transnordestina para eles verem o quão perto eles estão da nossa operação. Levei no nosso terreno, né, botar o pé no chão lá e ver como é que é o terreno no Sertão Central. Está saindo. Levei-os até Pecém, né, para entender Pecém, e trouxe o pessoal de Pecém, né, das operadoras de Pecém, né, o Carlos Eduardo lá do TC Terminais é um parceiro de muitos anos, um pessoal muito competente, que eu respeito muito o profissionalismo dele. Então, entendemos e nós temos total interesse na parceria com as empresas operadoras de Pecém, total interesse. Já manifestamos documentos com eles, e eles também, com o próprio Porto de Pecém, administração pública. Temos operações no Porto de Roterdã, que é um controlador de Pecém. Como falei, essa conversa com eles já vem de 15 anos, então assim, isso está bem azeitado, é muito a nossa língua, né, de logística, falar de operação marítima. Pelo nosso envolvimento, a gente vai trazer outras cargas para Pecém, outras rotas marítimas para Pecém, está tendo esse governador também, então, na verdade, o fato da gente chegar, a gente traz mais clientes conosco e é um ganha-ganha, né? O Pecém vai continuar ganhando, vai ganhar mais ainda com a nossa operação, a Transnordestina vai ganhar mais ainda com a nossa operação, em termos de trazer mais carga para ele, e o entorno, o estado, vai ganhar mais com a arrecadação que vai ter naturalmente por uma operação desse tamanho. O Ceará, nos últimos anos, ele tem se projetado e conseguido efetivamente se posicionar na vanguarda dos projetos do hub de hidrogênio verde, né? Como é que vocês têm visto essa possibilidade para a economia cearense e em que medida que isso dialoga com o Porto Seco, com a Transnordestina? É total, né? Nós já nascemos com a filosofia ESG, né? De certificação ESG. Tanto que um dos contratos, né, eu falei de contratos que você te falar, é a Comerc, que comercializa energia livre do próprio Grupo Vibra. Foi o primeiro contrato que nós assinamos. Então, nós vamos produzir energia, né, através de parceiros lá na área. Era uma operação pequena para nós, numa área de 1 hectare, né? Virou uma operação seria uma área de 10 hectares, virou uma operação numa área de 3 a 5 mil hectares.
por conta da operação do Distrito Industrial, que está vizinho ali, aconteceu não só nosso, mas com a região do Sertão Central, e a gente identificou que já fomos procurados por empresas de PCM na área de hidrogênio verde para comprar a energia excedente nossa que a gente vai produzir, né? Então, essa energia total, empresas do exterior que nos conhecem, querendo montar estruturas de montagem de ônibus, por exemplo, de hidrogênio, enfim, estamos na fase de conversas, mas total interesse, total sinergia com essa história de hidrogênio verde, que não tem jeito, é um futuro que vai chegar mais cedo ou mais tarde. Muito obrigada. O Guia Econômico de hoje ele fica por aqui. A gente conversou com Ricardo Azevedo, CEO da Vale Global Group, empresa que está à frente do projeto do Polo Logístico Industrial em Quixeramobim. Até a próxima semana.